Então, vamos lá para a segunda aula do Transforme-se, emagreça sem sofrimento e com leveza, né? Então, viva uma vida mais leve. Então, o tema de hoje é sobre entenda a sua relação com a comida. Então, hoje nós iremos abordar, né, sobre relações com a comida, comportamento alimentar. Na aula anterior, a gente viu um processo introdutório sobre isso e aqui a gente vai se aprofundar um pouquinho mais. Então, a comida, ela é muito mais do que apenas uma fonte de energia, né? Então, ela carrega significados emocionais, culturais, sociais, né? Então, o comportamento alimentar tem grande influência sobre aspectos familiares, sociais, biológicos, né? Questões intrínsecas e extrínsecas, né? Então, entender essa relação com a comida é essencial para criar uma relação equilibrada e saudável, que favoreça não o espírito, né? Então, comece a sua jornada explorando a sua relação com a comida. Então, novamente, seja o seu principal investigador, se compreenda, se questione. Então, aqui eu vou trazer para vocês sobre os 7 tipos de fome de forma introdutória, né? Então, vai muito além dessa questão de fome física e fome fisiológica, né? A gente tem outros tipos de fome. Trouxe aqui as principais, né? Então, tem questões visuais, que é quando a gente vê um alimento e fica aquele desejo de comer, né? Então, eu tô vendo uma criança comer um brigadeiro, me dá aquela sede, aquela vontade de comer esse brigadeiro também. Fome olfativa, né? Quando o cheiro ativa o desejo, pode ser um cheiro que eu recordo ali da minha infância, nossa, o cheirinho do bolo da minha avó. Fome bucal, quando você deseja a textura ou sabor específico. Não sei se vocês já perceberam algumas pessoas falando assim, nossa, eu queria tanto comer alguma coisa gelada. Né? Então, essa fome bucal referente à textura, a sabor específico, nós precisamos colocar algum doce, o doce X, a textura X. Fome do estômago, que é uma necessidade realmente fisiológica do alimento, que é aquela fome realmente física que a gente falou na aula anterior, que mais para frente também vou aprofundar um pouquinho mais. A fome celular, que é quando o corpo pede nutrientes específicos, então nosso corpo ele entende quando nós precisamos de algumas vitaminas específicas que acaba que entra em déficit. Então, com isso, ele constrói essa habilidade de buscar esse tipo de alimento. Fome mental, que é vinculado a pensamentos sobre a comida. Então, nossa, eu quero comer X coisa, eu preciso passar lá e comer um bolo no pote. Eu começo a pensar, pensar, pensar e pensar nessa comida. E a fome emocional, que é sobre lidar realmente com nossas emoções, né? Sobre sentimentos de ansiedade, tristeza, tédio, raiva, nojo, né? Então, reconhecer esse tipo de fome é essencial para um processo mais consciente. E aqui eu vou separar as principais, que é o processo da fome emocional e da fome física, né? Então é bom você sempre estar atenta aos outros tipos de fome, mas você vai perceber que essas duas vêm com mais frequência. Igual a fome emocional, ela é repentina, urgente, geralmente associada a algum desejo específico. Então eu quero comer X coisa. Já a fome física, ela é gradual e aceita diferentes tipos de alimentos, né? Então eu gosto de sempre perguntar uma questão aos meus pacientes. Vamos supor que você está ali com fome e não sabe identificar se é fome emocional ou se é fome física. Naquele momento, você comeria 10 ovos cozidos? Né? Se sim, provavelmente ele é uma fome ali física. Se não, provavelmente é uma fome emocional. Então, Laís, não quero comer esses 10 ovos, mas eu comeria um pudim da minha mãe, né? Eu comeria um X tudo lá do ciclano, né? Então, a gente consegue também diferenciar nesse aspecto de ser urgente, de ser específico também. Então, e dentro disso, né, é bom a gente sempre considerar que comida é apenas comida. Então, nenhuma comida é o vilão dessa história. Então, nenhuma comida vai fazer com que você ganhe peso. Mas o que vai fazer realmente com que você construa um peso corporal acima é a quantidade e a frequência. Então, um pedaço de pizza durante a semana inteira não vai gerar uma diferença ali significativa no final do mês. Mas se eu comer todos os dias 2 pedaços de pizza, como consequência, né, eu vou estar acrescentando a minha conta. Vamos supor que é uma continha poupança, né? Quanto mais eu coloco, mais cheia fica. Mas se eu coloco e gasto, eu vou ficar ali
com a conta equilibrada, né? Então, o que engorda é a quantidade e a frequência, né? Então, não vai ser um pedacinho de pudim que vai te engordar, vai ser o pudim inteiro, né? E fora as outras coisas associadas ao pudim. Então, para ter uma boa relação com a comida, é essencial que entenda que não existem alimentos permitidos ou proibidos. Alimento é alimento e cada alimento tem a sua função. Então, começa a se alimentar de acordo com a função de cada alimento. Por isso que é importante você entender a função de cada alimento. Quando eu ingerir esse alimento, o que que ele vai me proporcionar? Então, escolha alimentos que vão te trazer saúde, satisfação, bem-estar, qualidade de vida e que te ajude a alcançar os seus objetivos futuros. E para isso, eu trouxe aqui com um sentido de realmente psicoeducar, né, sobre a função de cada alimento. Então, como eu disse, não existe a comida não é o vilão, não existe alimentos proibidos, positivos, né? Alimento é alimento e cada um tem a sua função. Então, aqui eu trouxe os principais. Primeiramente, coloquei ele ali bem em cima, que é a questão do carboidrato, né? Então, tem várias pessoas trazendo, eu vou parar de comer carboidrato, como se o carboidrato fosse vilão. Mas não é bem assim, né? Então, o carboidrato, ele é a nossa principal fonte de energia. Então, precisamos de carboidrato para gerar energia no nosso corpo. E essa energia, esses carboidratos, são aqueles carboidratos limpos, né? Compostos ali por cereais, pães, raízes, né? Açúcares naturais. Então, isso vai te gerar essa energia e você precisa dessa energia até mesmo para construir massa muscular. Segundo ponto, né? Proteínas. Então, as proteínas, elas são construtores essenciais para a construção e reparação dos tecidos. Então, elas estão presentes em carnes, ovos e leguminosas, né? Lipídios são nutrientes energéticos que transportam vitaminas e protegem o corpo da perda de calor. E estão presentes em óleo e gorduras, né? Então a gente já consegue ali entender que carboidrato é importante e gordura também é importante, né? Vitaminas. Então, as vitaminas estão presentes em frutas, verduras, legumes, e o nosso corpo ele não é capaz de produzir todas elas, né? Então, por isso que a gente precisa desses nutrientes através dessa alimentação mais saudável. Minerais, então, estão presentes em frutas, verduras e legumes e são responsáveis pelo enrijecimento de ossos e dentes. Fibras, torna a digestão fácil e completa. Então, aqui a gente consegue compreender a função de cada alimento e a gente também consegue avaliar que dietas restritivas elas realmente não funcionam, né? Então, cortar algum desses alimentos vai gerar um impacto significativo negativo no seu corpo. Então, por isso que é essencial ter todos esses tipos de alimento dentro da sua alimentação de uma forma equilibrada e de uma forma saudável. Então, o segredo não é restringir tudo, não é cortar tudo, mas conseguir ter equilíbrio nesses nutrientes. E aqui eu deixei uma aba separada justamente para a gente entender a função das vitaminas no nosso cérebro, né? Então, a alimentação, ela vai muito além de aspectos de emagrecimento, né? E também de saúde corporal física, mas sim de cérebro, né? Então, o nosso cérebro, ele precisa de vitaminas. Então, para melhorar o humor, motivação, funções executivas, a gente necessita de algumas vitaminas. Então, aqui é primeiramente, já tiro uma fotozinha, né, um print, para vocês conseguirem avaliar isso depois, até mesmo associar ali com outras coisas do seu dia a dia. Então, primeiramente, a vitamina D. Então, a deficiência dela está associada a oscilações de humor, depressão e dificuldade de concentração. E a vitamina possui propriedades anti-inflamatórias que ajudam a proteger o cérebro de danos crônicos. Então, como a gente já tinha visto na aula anterior, excesso de gordura, excesso de farinha branca, excesso de açúcar causa neuroinflamação. O seu cérebro ele fica inflamado. E com a vitamina D, a gente consegue entender que existe uma ação anti-inflamatória desinflamando esse cérebro. Vitamina B12, né? Então, ela é fundamental para a produção de neurotransmissores e formação de bainha de melina, que é a base, é o processo ali dos nêutrons das células, né? Então, a sua falta pode levar a fadiga, confusão mental e até mesmo alterações comportamentais. Então, a B12, ela auxilia na prevenção de danos neuronais.
Vitamina B6 contribui para a síntese da serotonina e dopamina, que são os neurotransmissores ligados ao prazer, ao humor, e a sua deficiência pode resultar em irritabilidade e apatia, né? Então, tem várias pessoas que acham que estão ali com algum problema psicológico, mas nada mais é do que uma falta de nutrientes corporal, né? Então, o seu cérebro ele precisa dessas vitaminas para conseguir funcionar bem. Vitamina C, então ela tem um potente antioxidante, protege o cérebro contra os danos causados pelos radicais livres e melhora a cognição, né? Então, ela traz ali aspectos positivos na memória, atenção, percepção. Vitamina E atua na proteção de membranas celulares contra o estresse e contribui para a prevenção de declínio cognitivo, que também contribui para a melhora da atenção, memória, percepção, controle inibitório. Então, todas essas vitaminas em junção, a gente consegue até mesmo prevenir questões psiquiátricas, né? Então, transtornos psiquiátricos como depressão, ansiedade, polaridade, transtornos do neurodesenvolvimento, transtorno neurodegenerativos, né? Então, com base nessas vitaminas, juntamente com a junção ali de vários outros quesitos, a gente consegue trazer uma melhor significativa para o seu cérebro, né? Então, a alimentação não é somente para emagrecer, mas também para a saúde. E aqui, né, já que a gente fez dois pontinhos aqui, né? Um ponto sobre a importância dos hábitos alimentares saudáveis, no sentido de cérebro, e agora a gente vai partir para um processo voltado ali para questões do comer emocional. Então, a gente traz muito esse aspecto que não é a comida que vai te engordar, mas a sua inabilidade de lidar com as emoções, fazer com que você coma por emoção, né? Então, comendo em exagero, comendo de forma transtornada para conseguir lidar com essas emoções. Então, as emoções têm grande influência no comportamento alimentar, mas é importante ressaltar que a falta de manejo com as emoções são as reais causadoras do comer transtornado. Então, o fato de comer para regular as emoções acaba ocasionando a obesidade e vários outros processos de declínio cognitivo, como a gente já viu, que a falta desses nutrientes acaba impactando diretamente no seu cérebro. Então, primeiramente, antes de tudo, né? Que a gente já tinha falado também na última aula, que é sobre o autoconhecimento. Então, se entender é essencial. Então, identifique os seus gatilhos do comer emocional. Então, escreva, né? Como que você se sente antes de comer. Então, nossa, eu percebi que eu comi exagero depois do jantar. Tá, então o que que eu estava sentindo? O que que eu estava pensando? O que que estava acontecendo? O que tinha me acontecido no dia, né, antes desse fato. Então, se questione, comece ali a identificar padrões. Segundo ponto, substitua por atividade positiva. Nossa, eu identifiquei, estou aqui com raiva, eu quero comer, né? E eu estou com muita vontade de comer, tá? Então, vamos substituir por uma outra alternativa. Então, vamos caminhar, vamos ler, vamos praticar uma respiração, vamos tomar um banho, vamos sair desse ambiente, né? Então, direcione a sua atenção para outra coisa que não envolva comida. Terceiro, estabeleça uma pausa, né? Então, antes de comer, espere 5 minutos para avaliar se realmente é fome ou emocional. Eu coloquei aqui 5 minutos, né? Mas dependendo, a gente pode até mesmo colocar mais, né? Então, para minhas pacientes que relatam que, nossa, toda vez que eu termino de jantar ou almoçar, me dá uma vontade muito grande de comer de novo. Né? E o nosso cérebro ele precisa de pelo menos 40 minutos para reconhecer a comida que você acabou de comer, né? Então, geralmente eu peço para elas esperar de 40 a 1 hora. Então, depois de 1 hora, de 40 a 1 hora, você percebeu que você ainda está sentindo fome física, aí sim você come. Se não, provavelmente você já vai ter esquecido sobre isso. E se questione, né? Então se pergunte qual que é a vantagem de ceder ao meu desejo de comer por emoção. Então, qual que vai ser a vantagem de eu comer esse pudim inteiro aqui? Qual que é a desvantagem de ceder? O que eu vou perder com isso, né? Qual que vai ser o impacto de ceder esse desejo? Esse comportamento de comer por emoção me afasta ou me aproxima da vida que eu quero levar, né? Então, fala aqueles meus propósitos, que eu quero ter uma vida com mais qualidade, que eu quero ter mais anos de vida. Então, comer esse tipo de alimento vai me aproximar ou vai me afastar dessa vida que eu quero levar? Quais são as vantagens de tolerar o desconforto? Então, emoções negativas que acabam fazendo com que a gente comer. Então, utilize
habilidades saudáveis e eficazes de enfrentamento. Então, se questiona qual é a vantagem de eu realmente conseguir lidar com essa emoção aqui, né? Então, a vantagem vai ser eu conseguir lidar mais vezes no futuro, não recorrendo à comida, né? Então, se questione, seja o seu principal investigador e seu principal questionador, né? Então, não aceite tudo que você está pensando, não aceite tudo que vem pela sua mente no sentido de pensamentos, de emoções. Se questione. E aqui eu vou trazer para vocês, né, a habilidade que a gente mais trabalha dentro do processo terapêutico quando a gente está falando sobre comer transtornado, que é o processo de habilidade de distração, né? Então, que é direcionar a sua atenção para outro item. Então, a habilidade de distração, ela serve como uma pausa temporária diante de um gatilho ou uma situação emocional difícil. Então, permitindo que você reduza a tensão e enfrente de forma mais clara. Então, não tem como objetivo negar a realidade, mas sim interromper a crise de forma breve e ajudar na regulação emocional. Então, se eu estou extremamente estressada aqui, então eu vou dar uma pausa, vou refletir, vou pensar e vou avaliar os prós e os contras, né? Então, quais são as escolhas que eu posso ter? Quais são as consequências das escolhas que eu posso ter? Por exemplo, né? De questões que pode servir como distração. Atividade, então, vai realizar alguma outra atividade, um exercício físico, um hobby, tomar um banho, fazer uma leitura, escutar uma música, sair, né? Faça qualquer atividade. Limpeza de casa, geralmente em casa tem sempre alguma coisa para fazer, né? Então vai fazer alguma coisa ali dentro da sua casa, mas a intenção é que você se movimente e faça qualquer outra atividade que pegue realmente a sua atenção. Segundo ponto que eu deixei aqui é sobre contribuição, né? Então, ajudar outras pessoas promove uma nova perspectiva. Isso é tanto em questões psicológicas, né, de formato geral, mas questões também de habilidade de distração. Então, o que que eu posso fazer para ajudar alguém agora? Ah, eu posso doar, ah, eu posso me voluntariar, eu posso dar um oi para um vizinho, eu posso ligar para minha avó de terceira idade, que faz tempo que ela está muito carente. Então, o que que eu posso fazer para uma outra pessoa? Terceiro ponto, emoções opostas. Então, envolve sim em experiências que geram sentimentos positivos para contrabalancear emoções negativas. Por exemplo, eu tô com muita raiva, tô com muita ansiosa, tô com muita ansiedade. Então, ao contrário da ansiedade, é o relaxamento. Então, você percebeu uma emoção, faça ao contrário dela, uma ação que gera a emoção ao contrário. Então, se eu estou ansiosa, eu vou fazer alguma ação que me gere relaxamento. Então, eu vou tomar um banho, vou escutar uma música. Se eu tô com tristeza, eu vou fazer uma ação que me gere alegria. Então, eu vou assistir um filme, fazer alguma coisa engraçada, né? Então, tentar substituir. Quarto ponto, afastamento. Então, se distancie fisicamente ou mentalmente de situação, pode ser sim eficaz para você conseguir refletir sobre as possíveis estratégias de solução. Então, você não precisa resolver tudo agora, nesse exato momento. Você tem a liberdade de ter um tempo também para você mesmo. Então, afaste esse ambiente, pense, então, o que eu posso fazer de diferente? Quais são as minhas alternativas? Quais são os prós e os contras dessas alternativas? Quinto, outras sensações intensas. Então, use estímulos físicos para te ajudar a desviar o foco, como tomar um banho, segurar cubo de gelo, ouvir música alta, envolvente, né? Então, essas sensações ela ajudam a interromper os gatilhos emocionais, criando espaço para vivenciar algo diferente e buscar realmente o equilíbrio emocional. E lembre-se, saia da sua mente e entre na sua vida. Viva o momento presente. Então, hoje é o que importa, é aqui o que importa. Então, comece pequeno, comece aos poucos. Então, não precisa resolver tudo de forma imediata. Eu posso hoje avaliar o que preciso fazer e amanhã eu iniciar novamente. E aqui eu trouxe uma outra técnica para também ser utilizada nesses momentos de querer comer emocional, que é a habilidade de se acalmar-se, né? Então, dentro disso, eu coloquei 5 sentidos, né? Então, a visão, que é observa elementos visuais, flores, arte, paisagem, assista um filme, assista um videoclipe, faça qualquer coisa que direcione a atenção visualmente. Adição, então, ouça uma música, é, escutar alguém falar, conversar com alguém,
Olfato. Os perfumes ou cremes favoritos, acenda uma vela aromática, né? Então sinta o cheiro de alguma coisa. Tato, que é o processo de tomar um banho, acariciar um cachorro, segurar um gelo. Paladar, toma água, suco ou algum alimento que seja saudável e prazeroso, né? Então, essas habilidades são de 5 sentidos, para você conseguir desvincular a atenção para a comida e focar a atenção para outras coisas também. E, mais uma vez, se reconhecer é a chave. Então, aqui eu trouxe 3 pontos principais que acabam atrapalhando o processo de planejamento alimentar e o progresso realmente da construção de hábitos mais saudáveis, né? Então, o comer emocional, ele vem muito, né? E ele acaba se tornando problemático. Então, acaba que a pessoa começa a sentir como se não tivesse mais em controle. Enquanto você se alimenta em resposta a uma emoção intensa, acaba favorecendo, fortalecendo o vínculo entre desconforto emocional e alimentação desordenada. Além disso, dessa maneira, você se esquiva da oportunidade de aprender a praticar maneiras adaptativas para enfrentar as suas emoções e ter uma nova chance para você não recorrer a esse comer emocional. Então, a chave aqui dessa questão do comer emocional é você entender suas emoções e buscar alternativas para lidar com ela, em vez de você simplesmente ceder ao desejo, fortalecendo novamente esse ciclo do comer emocional. Segundo ponto, mais presente, que acaba atrapalhando, é o comer desatento. Então, quando você não come prestando atenção ou estando consciente ao que você realmente está fazendo, acaba ali acarretando em compulsões alimentares e um comer transtornado com mais frequência. Terceiro ponto, que é a quebra impulsiva de um plano alimentar. Então, pode ter algumas sobreposições, como comer emocional, mas tratamos disso aqui de forma separada, pois pessoas que tentam seguir uma alimentação equilibrada têm dificuldade por conta de alguns petiscos não planejados, ou por ter comido uma porção maior do que foi planejado, e acabam tendo emoções como culpa e vergonha, e isso faz com que elas desistam no processo, né? Então, não existe ninguém perfeito, nem existe um processo extremamente perfeito. As recaídas, elas são normais, são naturais, e nós precisamos realmente acolhê-las. Então, em vez de você ser o seu principal julgador, seja a sua principal fonte de apoio, né? Então, o que você falaria falando para você que acabou cedendo a um desejo? Você julgaria ela? Você maltrataria ela? Ou você acolheria ela e falaria que da próxima vez ela recomeçasse novamente? Então, essa questão da quebra acaba influenciando muito nesse processo de desistência, né? E o segredo é realmente não desistir, é a gente tentar todos os dias até se tornar um processo leve. Nem sempre vai ser fácil, mas tá tudo bem. Então, queria só novamente, né, como a gente já viu na aula anterior, pontuar esse processo do perigo de cortar tudo de uma vez, né? Então, isso não é o ideal. Restrições alimentares elevam níveis de cortisol, promovendo mais estresse e mais fome emocional, no sentido biológico, né? Então, quanto maior o cortisol no meu organismo, maior a tendência eu de buscar um conforto na comida, né? Então, dietas muito restritivas têm alta taxa de desistência e favorece o efeito sanfona, né? Então, a pessoa não consegue ficar muito tempo. Então, imagina que você que gosta muito de doce, você se imagina ficar a vida toda sem doce? Né? Então, uma hora ou outra, isso vai acabar gerando um processo de desistência, né? Então, a questão não é sobre cortar, é sobre equilibrar. Então, a estratégia recomendada é a retirada gradual e ajuste de hábitos e foco na reeducação alimentar. Então, se eu todos os dias estou comendo 3 pedaços de pizza, eu vou regular isso, né? Então, um dia eu começo com uma, depois 1,5, e por aí a gente vai retirando de forma gradual, né? E dentro disso, o cérebro ele reprograma para aceitar novos alimentos, né? E dentro do doce, o que a gente pode fazer, né? Pequenas substituições com doces menos calóricos, né? Doces ali que traz menos prejuízos na saúde. Então, pode ser uma fruta, né? Então, a gente vai ali se adaptando dentro desse processo.
Então, aqui, né, eu quero trazer esse ponto, né, que a verdade é que você sempre tem a opção de não ter um hábito destrutivo, mesmo quando não lhe parece tão claro. Isso pressupõe que o seu plano alimentar não seja restritivo demais e que não leve você a ter fome física, que por sua vez pode deixar mais vulnerável a deslizes. Então, se você está restringindo demais, você está estressando o seu cérebro e ele uma hora ou outra vai cair nas armadilhas, né, das dietas restritivas, fazendo com que você fique mais vulnerável, buscando cada vez mais comidas ultrapalatáveis. Então, comer menos faz com que você seja fisiologicamente mais vulnerável à compulsão alimentar e hábitos destrutivos, pois a fome física é muito difícil de ser tolerada e o nosso cérebro, quando você está com a fome física, ele realmente entende que você está correndo um grande perigo, que a qualquer momento pode morrer de fome. Então, não é o ideal ficar várias horas sem comer e fazer dietas extremamente restritivas. Aqui eu trouxe também em relação aos impulsos e as vontades e as preocupações com a comida. Então, são comportamentos problemáticos. Então, quando você pensa demais em uma comida, você acaba tornando isso um processo difícil de ser controlado. Então, tô o tempo todo pensando, 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 preocupada demais. Ai, o que que eu vou comer? Tem que pensar, tem isso, tem aquilo, não posso comer isso, não posso comer isso. Isso se torna realmente um comportamento desconfortável e não é uma maneira eficaz para conseguir lidar com esse processo. A questão é equilíbrio e leveza. Então, para isso, né, eu quero trazer um aspecto desses três estados da mente, né? Então, isso você pode utilizar não somente nessas questões alimentares, mas para a vida toda. Então, existem estudos que separam a mente em três pontos, né? A neurociência também separa essa mente bem semelhante, mas com outros nomes, né? Então, aqui o que a gente traz, né? Então, mente racional, que é aquela mais lógica, né? Útil para decisões baseadas em fato, e pode desconsiderar aspectos emocionais importantes, então ela é muito lógico, muito racional. E existe a mente emocional, guiada por emoções intensas, pode distorcer a realidade, levando a ações impulsivas, mas também é essencial para a motivação e a sobrevivência, né? Através dessas emoções que eu estou ali motivada, que eu estou lutando, né? E dentro disso existe um equilíbrio dentro dessas duas mentes, que é a mente sábia, né? Antes de entrar na mente sábia, eu queria pontuar novamente essas questões da mente racional e a mente emocional, né? Sobre questões de liberdade, né? E questões de deveres demais, né? Então precisa realmente ter um equilíbrio. Então, se eu tô demais com responsabilidades, com a mente emocional, né? Então, eu preciso fazer tudo, eu preciso entregar todo o trabalho, eu preciso levar o trabalho para casa, né? Então, eu preciso seguir a alimentação extremamente correta, tem que jogar na balança tudo, né? Isso vai me gerar um sofrimento. E se eu também tiver muito na mente emocional, com muita liberdade, eu vou fazer de qualquer jeito, a vida que segue, né? Isso também gera um prejuízo. Então precisa existir um equilíbrio entre as duas. Eu posso ter liberdade, mas eu também tenho responsabilidades, né? Então eu tenho liberdade para poder fazer o que eu entendo que é o melhor para mim, contando que o que é melhor para mim seja realmente o melhor para mim, né? Parece que muitas vezes comer um pudim inteiro parece ser o melhor para mim, mas a longo prazo, será que vai ser tão melhor assim? Então, a mente sábia, ela combina a racionalidade e a emoção, promovendo decisões conscientes, equilibradas e alinhadas aos valores, sem ser controlada por nenhum dos dois estados. Então, a mente sábia é reconhecida por seu profundo entendimento e equilíbrio interior, né? E dentro disso, a gente vai fazendo algumas perguntinhas para conseguir refletir melhor sobre essa mente sábia, né? E dentro disso, trazer para vocês, né? Perguntas e respostas que a gente poderia utilizar para a mente sábia, né? Não só no sentido realmente de compreensão. Então, vamos supor que você se pergunte para ela: a sua mente sábia lhe daria permissão para ter uma compulsão alimentar ou comer por emoção? O que ela responderia? Antes que a mente saiba, faça qualquer coisa, ela iria observar os seus desejos e, sem julgamento, ficaria ciente de todos os aspectos da sua experiência. Porque às vezes eu tô querendo comer um chocolate
porque eu aprendi que eu só consigo lidar com minhas emoções assim. Então, ela realmente acolheria isso e entenderia por que que isso está acontecendo. Mas nunca vimos a mente sábia sugerir qualquer ação com perda de controle que não fosse de encontro aos seus valores mais importantes. E a compulsão alimentar, por definição, é uma perda de controle. Né? Então, comer transtornado, comer por emoção, é uma perda de controle. E a mente sábia não queria que você fizesse realmente esse processo desalinhado com seus valores, com seus objetivos. Segunda pergunta. A sua mente sábia ele diria que não há nenhum problema em parar de praticar as habilidades, se é que elas tomam muito tempo? Então, nossa, lá está muito corrida, não consigo fazer tudo isso, é muito difícil ficar pensando sobre esses processos, né? O que ela responderia para você? A mente sábia validaria o fato de que as habilidades tomam tempo e iria lembrar, sem qualquer juízo de valores, que se você tem tempo para ter uma compulsão alimentar ou um comer emocional, então também tem tempo para praticar essas habilidades. Então, se eu tenho tempo de ir lá no iFood e ficar pedindo um tanto de comidas calóricas que vão me prejudicar, então eu também tenho tempo de ir lá e anotar as minhas emoções, de ir lá e propor alternativas para lidar bem com essas emoções. Terceiro, o conselho da minha mente sábia será sempre algo agradável e desconfortável, e calmo? Confortável e calmo? A resposta é não necessariamente. Embora você talvez encontre certa paz no reconhecimento da sensatez do conselho da mente sábia, a sua decisão de segui-la pode ser algo muito difícil e desconfortável, né? Ainda mais quando a gente não está acostumado com o padrão. Então aqui a gente entende que é um processo difícil, mas é um processo necessário, que nós precisamos caminhar para esses objetivos. Então, né? E basicamente, voltando a essa questão do vício em comida, né? Como a gente já tinha explicado na última aula, excesso de gordura, excesso de açúcar, excesso de farinha branca acaba ocasionando neuroinflamação, ocasionando também um vício em comida por causa dos circuitos cerebrais que são ativados, como a dopamina e a serotonina. Então, quando você come com frequência a comida para aliviar as emoções, como consequência, ele associa então, ele começa a interpretar que se ele comer, ele vai ficar bem, né? Então, da mesma forma, qualquer outro vício, né? Então, a gente já começa a se relacionar com base nesse conforto imediato. Então, o primeiro passo é você realmente reconhecer o vício. Então, aceitar que existe uma dependência emocional e neurológica por causa dessa neuroinflamação com certos alimentos. Então, esse é o principal passo. Então, anote os alimentos que você recorre em momentos de estresse ou tristeza. Né? Geralmente é sempre os mesmos. Então, é mais doce, é mais salgado, é isso, é aquilo. Então, começa ali a compreender quais são esses alimentos que o meu paladar está sempre pedindo. Segundo ponto, que é o processo de retirada gradual, né? Como a gente falou, a retirada de forma imediata pode induzir a sintomas de abstinência. Então, o ideal é que você tire de forma gradual. Então, reduza o café aos poucos, troque o pão branco por pães integrais, substitua sobremesas muito doces por frutas naturalmente doces, né? Então, faça essas pequenas substituições. Não tire tudo de uma vez, porque isso não vai funcionar. Terceiro ponto, pratica substituições conscientes, né? Então, quando você estiver ali desconfortável com alguma emoção, se pergunte: estou realmente com fome ou estou tentando aliviar uma emoção? Se for a segunda opção, substitua por algo mais saudável ou faça uma atividade que te traga prazer, como caminhada, ouvir música ou aquelas habilidades de distração. Quarto ponto, crie uma rotina alimentar. Então, evite longos períodos sem comer. Inclua 3 refeições principais, 2 lanches, né, ao longo do seu dia. Isso mantém o açúcar no seu sangue estável e reduz a compulsão. E outro processo, né, da restrição alimentar. Quando você restringe muita comida, diminui esses índices de açúcar no seu corpo, fazendo com que o seu cérebro busque açúcar. E a forma mais fácil de buscar açúcar é em comidas ultrapalatáveis, né? Comidas ali mais gordurosas, então não é uma boa opção. Então, faça pequenas refeições durante o seu dia, né? Então, faça várias refeições durante o seu dia para que você não tenha esse índice da glicemia baixa.
Então, outro ponto, substitua um alimento viciante por uma alternativa saudável. Então, nossa, eu percebi que eu tenho muita fome emocional por refrigerante. Né? Então, vai lá, substitua com uma água, com gás ou limão. Nossa, eu gosto muito de um bombom de chocolate. Então, vamos fazer um outro doce, colocar ali um, um morango, uma uva, né? Então, tente criar alternativas saudáveis que também você vai gostar. Pratique a pausa consciente. Então, antes de comer algo, impulsivamente, respire fundo e pergunte-se: qual que é o motivo dessa fome? Estou com uma fome emocional, estou com uma fome fisiológica, estou com uma fome visual, porque eu vi alguém comendo, né? Olfativo, porque eu cheirei algo. É, ter- outro ponto, né, que é a preparação das refeições caseiras. Então, isso ajuda a reduzir o consumo de alimentos processados e te conecta com o autocuidado, né? Então, estudos também trazem que o processo de cozinhar também é terapêutico. Então, prepare suas refeições, se planeje, né? Crie uma lista de atividades prazerosas que você possa ali fazer ao invés de comer por emoção, como eu já tinha apresentado algumas opções para você. Vai fazendo a sua própria listinha, tudo que você pode fazer. Eu posso acender uma vela, eu posso fazer uma caminhada, tomar um banho, pegar um gelo. Outro ponto, pratique a gratidão. Então, anote três coisas pelas quais você é grato, porque isso acaba fortalecendo o seu processo de resiliência e de motivação. E reflita sobre a sua semana. O que que funcionou? Onde você sentiu maior dificuldade? Como posso melhorar na próxima semana? Então, se questione, se avalie, se torne mais consciente, viva realmente o momento presente. Então, superar o vício na comida não é fácil, mas é possível. Então, entender como o cérebro funciona, respeitar o processo gradual de mudanças e se comprometer com práticas diárias, você estará dando passos sólidos para a liberdade alimentar. Então, sobreviver não é viver. Então, você merece uma vida plena, onde a comida seja fonte de nutrição e prazer moderada, e não refúgio emocional, né? Então, desvincular esse controle da comida na sua vida. Então, a comida não tem controle na sua vida, você tem controle sobre ela. Então, você não precisa carregar o peso das suas emoções. Então, você não precisa carregar o peso das suas emoções nos seus pratos. Né? Então, com paciência, autoconhecimento, autocuidado, a liberdade alimentar é uma jornada possível. Então, viva cada dia como se fosse único, de forma totalmente presente, né? Então, faça hoje por você. Cada passo importa, cada vitória é uma vitória. Então, aqui novamente, para vocês tirarem ali um printzinho da tela, é em sentido realmente de planejamento. Então, prepara o ambiente, então coma sem distração e longe das telas, senta na mesa, faça suas refeições de forma adequada, organize esse ambiente, então faça uma lista de compras, compre apenas o necessário, então não deixe expostos ali alimentos não nutritivos, faça uma limpeza de alimentos que causam gatilhos em casa, né? Então se organize ali, deixe as frutas mais visíveis, bolachas bem mais escondidas, de forma a dificultar. A intenção é você nem ter esses tipos de alimentos. Então, deixe alimentos mais saudáveis, faça compras mais saudáveis. Planeje suas refeições, então ensaios possíveis e montar o seu cardápio também facilita a adesão, deixando alguns alimentos já pré-prontos, né? Então, pica algumas frutas, deixa na geladeira, lava algumas coisas, deixa as coisas mais fáceis, mais práticas para você. Escolha alimentos de acordo com a função de cada grupo alimentar. Então, faça escolhas realmente conscientes. Então, qual que é a melhor escolha? Será que eu como isso ou aquilo? Qual que vai ser a função? Qual que é essa função do refrigerante aqui no meu corpo? O que que ele vai me causar? Né? Então, só para trazer, né? O refrigerante vai limpar a sua mucosa estomacal, né? Fazendo com que você não absorva tantos nutrientes assim. Então, vamos lá? Qual que é melhor? Será que é o refrigerante? Ou se é o suco, qual que é a função do suco? A função do suco vai trazer vitamina X e XX. Então, pontua essas funções e comece realmente a fazer escolhas mais conscientes. E a alimentação consciente, né? Escolha uma refeição por dia para comer de forma consciente, prestando atenção ao sabor, textura, ao prazer, né? Os motivos que você ali está comendo. Então, viva realmente no momento presente.
Passou demais. Então, aqui eu coloquei só para te auxiliar no processo ali de planejamento, para você fazer uma lista de compras. Então, comece montando uma lista de compras de uma forma limitada, assim você ganha tempo no mercado e evita compras desnecessárias. E outra, nunca vá ao mercado com fome. Então, coma antes, não vá com fome, porque a chance de você comer alguma comida comprar alguma comida ultraprocessada é muito maior, né? Então, aqui eu separei algumas dicasinhas. Então, você olhar o que tem na geladeira, né? Você separar a lista por categorias, frutas, é, laticínios, né? É, então, se você esquecer as anotações no papel, coloque no celular, tire foto, né? Então, se te ajudar, monte uma lista de compras semanais, uma mensal. Então, isso vai te auxiliar nesse processo de você fazer compras mais conscientes. E o planejamento do cardápio, né? Então, cada dia, escolha um cardápio, já se planeje, o que eu vou fazer, né? E facilite realmente sua vida na cozinha. Então, deixa folhas lavadas, frutas picadas, comidas congeladas. Tente praticar o hábito de cozinhar diariamente. Come em um ambiente agradável, sente-se na mesa. Prepare a mesa com carinho e preste atenção realmente nesses sabores, né? Então, pequenas mudanças como essa já gera todo o processo de diferença, né? Então, só uma limpada nos seus armários, na sua geladeira, você vai perceber que isso já vai ser um passo de transformação. Então, todos os dias importa. E cada passo, ele é significativo. Então, faça pequenas escolhas, escolhas conscientes para o seu futuro. E de uma forma que seja leve, né? Então, todo esse processo não é para você usar apenas em 12 semanas, não é para você usar apenas em um mês, é para você usar a vida inteira. Né? Então, construa um hábito que você consiga manter para a vida toda. Então, eu vou conseguir comer depois do almoço fruta toda a vida, né? Se sim, sim, né? Então, continua. Ah, mas eu não quero tirar todo o doce da minha vida. Conseguir manter por quanto tempo essa retirada desse doce, né? Então, provavelmente vai ser um tempo mais curto. Então, faça essas substituições. Comece realmente a se abrir para o processo de uma outra maneira. Então, é isso. A aulinha, tentei ser mais breve para não ficar tão longa. Então, muito obrigada. Aqui está o meu contato, meu Instagram, meu e-mail. Qualquer dúvida, vocês podem me acionar e a gente se vê na próxima aula.